Na NBA atual, onde a versatilidade é cada vez mais valiosa, muitos jogadores fizeram carreira sendo elite em apenas uma habilidade. Alguns os chamariam de especialistas em uma única coisa. Mas, para ser sincero, eu não gosto desse termo, porque ele implica que eles eram jogadores ruins no geral. Mas, na realidade, esses jogadores maximizaram sua única habilidade ao máximo do seu potencial. Neste vídeo, veremos 6 jogadores da NBA que se destacavam em apenas uma habilidade. E talvez isso fosse tudo o que eles precisavam. Andre Drummond. André Drummond entrou na liga em 2012 aos 19 anos e pode-se dizer que nunca ampliou seu jogo. Ele entrou como reboteiro de elite, liderou a liga em rebotes por 4 temporadas e em rebotes ofensivos por 7 temporadas. O que indica sua habilidade impressionante de estar no lugar certo na hora certa. É como se suas mãos tivessem ímãs. É verdade que muitos rebotes vêm do fato de que ele não consegue finalizar direito na cesta, então ele pega o rebote e tenta de novo, e de novo, e de novo. De qualquer forma, não há dúvidas sobre sua habilidade nos rebotes. No papel, André Drummond parece capaz de ser um grande defensor, ótimo no pick and roll e talvez até excelente no post. O cara tem 2,13 metros de altura, pesa 127 quilos, é atlético e tem envergadura de 2,29 metros. O cara tem um corpo enorme, com uma estrutura física que engole a grande maioria dos pivôs. Por algum motivo, exceto pelos rebotes, ele joga como se fosse menor do que é. Por exemplo, ele nunca teve uma média de 2 tocos por jogo e sua percepção defensiva em geral é muito ruim porque ele é muito lento e desatento. Ele acerta só 64% dos arremessos próximos à cesta, menos que outros pivôs de 2,13 metros como Rudy Gobert ou DeAndre Jordan. A eficiência de Drummond é ruim para seu tamanho, mesmo comparado a outros sem arremesso de média ou longa distância. Se você nunca assistiu André Drummond jogar e só avalia ele pelas estatísticas, o maior equívoco que as pessoas têm é achar que ele realmente é um bom jogador ofensivo. Só olham os pontos e o aproveitamento nos arremessos dele e concluem, esse cara faz pontos, mais ou menos. Mas na verdade, ele não consegue. Em termos de porcentagem real de arremessos, Drummond ficou em torno de abaixo da média durante a maior parte da carreira, mas muito abaixo da média se comparado a outros pivôs. Uma grande parte do repertório ofensivo dele é simplesmente receber passes perto do aro, e mesmo assim ele tem dificuldade até nisso. Em Detroit, os times dele eram frequentemente mal montados, o que não ajudava. Você soma outras coisas, como ele nunca ter tido um arremesso de média distância, e o aproveitamento dele nos lances livres sempre foi péssimo. Entre os jogadores qualificados, Drummond tem o 3º pior aproveitamento de lances livres da história, 48,6%, à frente apenas de Ben Wallace e DeAndre Jordan. Dizer que ele só é bom em rebotes é pouco, ele literalmente não serve para jogar em nenhum outro aspecto do jogo. O cara é horrível, e por isso, apesar do talento para rebotes, Drummond raramente teve impacto positivo em qualquer time que jogou. Kyle Korver. Vou explicar. Qualquer especialista em arremessos de 3 poderia ser citado e incluído em um vídeo assim. De cabeça consigo pensar em caras como J.J. Redick ou Klay Thompson, ou até mesmo Steve Novak. O motivo pelo qual escolhi Korver é porque, além de fazer todo o resto em um nível abaixo da média, ele literalmente foi para o All-Star Game só por causa da sua habilidade de arremessar de 3 pontos. Eu sei que os 60 jogos naquele ano, então todo mundo estava entrando na onda, mas ter o Korver selecionado como All-Star é absurdo e mostra o quão bom arremessador ele realmente era. Korver liderou a liga em arremessos de 3 pontos por 4 temporadas, mas ficou mais conhecido em Utah ao bater o recorde da NBA de maior percentual de acertos de 3 em uma temporada, com 53,6%. Os outros pontos do jogo dele, porém, são complicados. Ao contrário de J.J. Redick, que se move bem sem bola e tem preparo físico incrível, e de Klay Thompson, Korver nunca foi bom defensor, enquanto Klay era elite na defesa. Korver era um jogador básico de catch and shoot e, na sua época, se movia menos devido à estrutura dos ataques da NBA. Agora, em termos de criação de jogadas, criar a partir do drible, atacar a cesta, passar, tudo isso era inexistente. O mais impressionante é que Korver fez carreira com essa única habilidade e jogou mais de 1.200 partidas.
Se ele chegasse à NBA hoje, acho que teria menos tempo em quadra, pois não basta ser só arremessador de 3 pontos. Defenda-se e contribua de outras formas ou será exposto. Acho que ele soube estar no lugar certo na hora certa. A revolução dos arremessos de 3 pontos ainda estava em seus estágios iniciais, então Korver, sendo um dos primeiros a adotar o arremesso de 3, deu uma vantagem para o seu time. Então o valor dele era muito maior na época dele. Tony Allen. A era do especialista defensivo evoluiu muito nos últimos anos. Como especialistas em arremessos de 3 pontos, você deve oferecer mais do que uma habilidade. Mas na época em que Tony Allen, também conhecido como Grindfather, estava no auge, ele conseguia se destacar apenas com essa habilidade singular, a defesa no perímetro. Allen foi 6 vezes eleito para o time de defesa em Memphis e foi fundamental para manter a defesa entre as 10 melhores por anos. Na verdade, ele era muito incômodo de enfrentar. Quando perguntavam a uma superestrela qual defensor mais deu trabalho, Kobe, LeBron e até Kevin Durant afirmaram veementemente que Tony Allen foi o defensor mais difícil que eles já enfrentaram. Para um ala armador de 1,93 metros e 95 kg, ele era um pouco baixo para a posição, mas se mantinha firme graças ao seu porte robusto e suas mãos rápidas e fortes, que usava para incomodar o adversário a todo momento, não dando chance nem de iniciar a jogada. Infelizmente, esse era basicamente o limite do jogo de Allen. O Memphis Grizzlies chegou aos playoffs por 7 anos consecutivos, de 2011 a 2017 com Allen presente em todos esses anos, mas a maior fraqueza do time sempre foi o ataque. A falta de criação ofensiva deixava o plano de jogo deles estagnado e previsível. Em uma era de ritmo acelerado e espaçamento, com times cheios de armadores e criadores, os Grizzlies permaneceram uma relíquia do passado. Claro, não é só culpa de Tony Allen e sua limitação no ataque, mas o plano de jogo deles já era falho desde o começo. A defesa só te leva até certo ponto. Allen, de forma até engraçada, teve uma média de uma assistência por jogo na carreira como ala armador, e eu imagino que ele não conseguiria se safar com isso na era moderna. Eles precisavam de outro criador e ameaça do perímetro, mas ele nunca ofereceu isso. De qualquer forma, ele ainda construiu uma carreira de 14 anos colocando todos os seus pontos de habilidade em um único talento, o que, você sabe, é respeitável. Ele foi o melhor defensor de perímetro por 5 ou 6 anos seguidos, e sua defesa o manteve tanto tempo na liga. Kenneth Faried. Se houvesse uma enciclopédia da NBA e você consultasse a seção de esforço e energia, Kenneth Faried deveria ser o primeiro destaque. Agora, não estou dizendo que ele jogou com a maior energia que já vi, porque tenho certeza de que muitos outros construíram suas carreiras com esforço e competindo com o máximo de dedicação. Mas Faried é o exemplo perfeito de alguém que só está em quadra porque sua energia alimenta seu jogo. Você pode dizer que ele é um bom reboteiro, mas nunca foi bom em se posicionar ou fazer bloqueio no garrafão. Ele pega rebotes simplesmente se esforçando mais e sendo mais ágil que o adversário. Na verdade, o jogo dele é medíocre, mas ele compensa com esforço. É por isso que aos 29 anos ele já estava fora da liga. Faried já não tinha mais determinação, motivação e vontade de vencer. E quando um jogador como ele perde a paixão pelo esporte, ele não tem as habilidades técnicas para compensar. Durante toda a sua carreira na NBA, a energia de Faried alimentava seu desejo de vencer, fosse pegando pontes aéreas, cortando para a cesta, pegando rebotes ou até mesmo na defesa, na qual ele não era bom, mas seu esforço criava a ilusão de que era. Claro, havia muitas coisas contra ele. Ser um ala pivô de 2,03 metros não é fácil. É ainda mais difícil quando você não tem muitos recursos, mas ele conseguiu encontrar seu espaço em Denver porque chegou lá no momento certo. Eles se reconstruíam, testavam jovens jogadores e mantinham um ritmo implacável, ficando entre os 5 melhores da liga em ritmo por 4 anos seguidos. Com a energia de Faried, ele prosperou nesse papel, porque tudo o que ele precisava fazer era correr de um lado para o outro da quadra e ele encontrava uma maneira de causar impacto. Ajuda quando o resto do time também é jovem e corre junto com você. Mas no momento em que o Nuggets mudou para um estilo de jogo diferente, com Jokic comandando o ataque, Faried deixou de ser produtivo. Porque em situações de meia quadra, quando as defesas realmente prestam atenção em você, Faried não consegue fazer nada. Ele só pode fazer até certo ponto com habilidades e ferramentas tão limitadas. Jason Williams.
Certo, demorou um pouco para eu pensar nos jogadores para incluir neste vídeo, e eu não tinha certeza se Jason Williams seria uma boa escolha. Apesar das limitações, seu estilo de jogo era icônico e baseado em sua habilidade de passe excepcional. Ele recebeu o apelido de chocolate branco por seu estilo criativo e por parecer improvisar na quadra. No auge, poucos jogadores na história conseguiam entreter a torcida tão bem quanto Jay Will. Dito isso, o jogo dele fora os passes era insuficiente. Ele arremessava mal de longa distância, com várias temporadas chutando mais de 6 bolas de 3 por jogo e menos de 30% de acerto. O cara era dos que mais tentavam, mas tinha baixo percentual de acerto. Sua popularidade cresceu rapidamente nos 3 primeiros anos em Sacramento, quando se tornou uma máquina de highlights. Ele provavelmente seria o mais popular da NBA. Infelizmente, o desempenho dele em quadra nunca chegou perto do que esperávamos. Williams era um jogador instável. Ele frequentemente jogava de forma descontrolada e não ouvia seus treinadores. Incluiu uma temporada em que ele teve quase 4 turnovers por jogo, mesmo com 7 assistências. Ele também foi suspenso e multado repetidas vezes por seu comportamento. Sacramento só rompeu a barreira e alcançou outro nível após trocá-lo por Mike Bibby. Bibby não era tão extravagante quanto Jay Will, mas era mais estável e dava aos Kings a consistência que precisavam como armador. Com o tempo, o passe de Williams sempre foi o único aspecto realmente de elite do seu jogo. Embora ele tenha melhorado em outros aspectos, como seu arremesso de 3 pontos, e tenha se acalmado para se tornar menos caótico, chegando até a conquistar um campeonato como armador titular em Miami, sua carreira infelizmente foi rapidamente desaparecendo. O problema era que, mesmo com Williams expandindo seu jogo, sua reputação como jogador nunca mudou. Os técnicos tinham pouca paciência com cada erro dele. Ele viu seu tempo de jogo diminuir até se aposentar. Roy Hibbert. Lembra do termo verticalidade? Acho que Hibbert o popularizou, já que antes quase ninguém usava. Se o defensor salta verticalmente para contestar um arremesso, a defesa é legal, mesmo com colisão de corpos. Hibbert, com seu salto impecável e impressionantes 2,18 metros de altura, aproveitou ao máximo a regra da verticalidade e se tornou um dos defensores mais impactantes de sua época. Em temporadas consecutivas, 2013 e 2014, o Indiana Pacers teve a defesa mais bem classificada da liga, já que Hibbert comandava o garrafão de uma forma que nem os ataques mais brilhantes conseguiam superar. Isso até os playoffs começarem. Veja, apesar da verticalidade de Hibbert, não havia outros pontos fortes em seu jogo. Ele era bem mediano em todo o resto, inclusive na defesa fora do garrafão. Ele tinha dificuldades com isso e ataques de small ball como o do Heat e até mesmo do Hawks davam trabalho para ele quando a quadra estava espaçada com arremessadores. Para um pivô de 2,18 metros e 122 quilos, você esperaria que o rebote dele fosse razoavelmente bom, mas nunca foi. Nos playoffs de 2014 contra o Atlanta Hawks, Hibbert teve menos de 5 rebotes em 5 dos 7 jogos, incluindo um sem rebotes e 2 seguidos sem pontuar. Além disso, sua eficiência em pontuar é muito baixa para seu tamanho. Apesar de a maioria dos arremessos serem no garrafão, ele teve anos com 44-45% de aproveitamento. Lembro quando Shaquille O'Neal zoava ele na televisão nacional, dizendo que Hibbert devia ter médias de 28 pontos e 15 rebotes. Mas isso nunca foi possível. Com o tempo, o sucesso dele no Indiana Pacers foi visto como sorte. Era perfeito para ele, pois o plano era direcionar os jogadores para a torre Hibbert, permitindo que pulasse e contestasse o arremesso com sua verticalidade. Essa fórmula funcionou em Indiana, mas assim que ele saiu do time, tudo desandou imediatamente. Ele não conseguiu se adaptar. Ele ficou inútil quando sua única habilidade foi anulada. Durante uma era em que a posição de pivô teve uma retomada, com cada vez mais pivôs competentes surgindo, Hibbert permaneceu na idade da pedra. Ao contrário de Brook Lopez, ele nunca se esforçou para evoluir e se manter relevante. Em apenas 2 temporadas após sair do Pacers, Hibbert saiu da NBA. Esses foram 6 jogadores da NBA que tiveram sucesso na liga por serem bons em apenas uma habilidade.
Mas para esses caras, isso foi basicamente o suficiente para garantir uma carreira longa e próspera, onde eles definitivamente causaram impacto em todos os times pelos quais passaram. Comente sua opinião. Você lembra de outros jogadores com carreira longa sendo bons em apenas uma coisa? Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!